O tema da palavra de hoje é tempo de avançar para as conquistas. É tempo de avançar para as conquistas. Textos, Josué 3:5 e Josué 5, de 1 a 12, por favor. Josué 3:5 diz assim: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Aqui Josué está para tomar posse da terra prometida. Depois dos 40 anos, aquele povo, com a liderança de Moisés, eles ficaram no deserto, porque logo quando eles saíram, por causa da incredulidade, por causa do medo, por causa da desobediência, eles não tomaram posse da terra, porque eles viram gigantes, porque eles viram dificuldades, porque eles não obedeceram o Senhor que falou para eles: eu estou dando essa terra, vão e tomem posse. Eles de alguma maneira ficaram com medo: não, a gente vai morrer, porque o Senhor nos tirou desse deserto, do Egito, para nós cairmos nesse deserto aqui. Se rebela com Moisés, querem até matar, apedrejar Moisés. Aquele povo fica 40 anos andando em círculos no deserto, sem tomar posse, sem conquistar, sem avançar. E depois disso, desses 40 anos, chega a vez daquela nova geração, os filhos, aqueles que não foram rebeldes, porque aqueles que foram incrédulos, murmuraram, aqueles que não aceitaram, não quiseram avançar, não quiseram conquistar, não quiseram tomar posse da terra, eles caíram naquele deserto depois de 40 anos, ficarem andando em círculos. Experimentaram a glória do Senhor? Experimentaram. Viram Deus agindo? Viram. Experimentaram a provisão de Deus? Experimentaram. O maná. Eles viram as roupas deles não envelhecerem. Eles viram água sair, brotar da rocha. Eles viram vários milagres. Mas eles conquistaram aquilo que o Senhor tinha para eles? Não. Mas agora Josué chega. E agora Deus fala: Josué, agora é com você. Essa geração toda morreu, eles caíram no deserto. Agora você vai pegar todos esses filhos, essas crianças que nasceram, que cresceram no deserto. Agora você seja forte e corajoso, porque você vai fazer esse povo novo, esses adolescentes, essa juventude, essas pessoas que acreditaram, que acreditam na promessa, eles vão lá e vão tomar posse, eles vão avançar, eles vão conquistar aquilo que eu já dei. Então Josué vai, começa, se prepara, mas ele fala: santifiquem-se hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Ou seja, amanhã o Senhor vai fazer vocês conquistarem. Amanhã vocês vão avançar, vocês vão ser vitoriosos. Amanhã vocês vão tomar posse daquilo que outras pessoas, que também tinham a promessa, mas não quiseram, negligenciaram isso. Mas se vocês se posicionarem, vocês podem tomar posse. Eu quero dizer que tem muita gente, meu querido, que viveu o Evangelho, mas em vez de cair no deserto, caiu na igreja, caiu ao longo da vida. Experimentaram algumas coisas que Deus tinha, viram Deus fazendo, viram Deus sustentando, Deus abençoando aqui, mas o que Deus tinha era muito maior. Deus tinha uma cidade para conquistar, Deus tinha a família inteira para salvar, Deus tinha o casamento para restaurar, Deus tinha sinais e maravilhas para acompanhar aquela pessoa, mas aquela pessoa não cria. Aquela pessoa falava assim: não, isso daí foi lá para o passado, isso não é para nós, isso daqui isso daí não existe mais.
o Deus do passado não é o mesmo hoje, não é o para todo sempre, ou não, tem alguma coisa diferente. Então, a minha vida cristã é assim, é sofrer, 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 e viver do maná. Deus manda o maná, mas eu quero dizer que o maná é para o deserto. Para a terra prometida tem fartura, tem mel, tem lugar para você plantar, para você progredir, para você tomar posse daquilo que o Senhor promete para você. Ele não fala assim: olha, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para trazer um maná diário para você. Eu vim para trazer uma vida que vai assim, dia após dia, ser suficiente para você sobreviver. É isso que é a continuação do versículo. O ladrão vem para matar, roubar, mas eu vim para te dar uma vida no deserto, assim, mas quando você precisar de água, eu vou fazer água brotar da rocha. Quando você precisar do maná, ou ele fala: não, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para te dar uma vida e uma vida abundante. Eu vim para prometer algo para você, eu vim para falar que você tem promessa, que a promessa para você é de uma vida abundante, de uma vida feliz, de uma vida vitoriosa, que eu tenho uma terra que mana leite e mel para você, mas que você precisa avançar, que você precisa ir além, que você precisa crer, que você precisa ter coragem, porque senão você vai ficar 40 anos, ou a tua vida inteira, só rodeando no deserto, ou talvez rodeando na tua vida cristã, na tua vida familiar, na tua vida de maná. E aqui eu não estou, maná foi uma bênção de Deus, é uma bênção de Deus, mas eu quero falar para você, o maná foi uma provisão para um determinado tempo do povo. Nunca foi o que Deus não fez uma promessa: ó, eu vou tirar vocês do deserto porque eu tenho um maná. Eu vou tirar vocês do Egito porque eu tenho um maná no deserto para vocês. Foi isso a promessa? Pensou se eles chegam: Moisés, povo, eu tenho uma promessa para vocês, eu quero tirar vocês do Egito, dessa escravidão, porque eu tenho um deserto, e lá no deserto, eu tenho um maná para vocês, que vai ser assim, todo dia um pouquinho, daquela continha certinha para vocês. Foi essa a promessa dele? Promessa: eu quero tirar vocês daqui, para enviar vocês para uma terra que mana leite e mel, onde tem fartura, onde tem delícias, onde vocês vão reinar, onde vocês vão governar, onde não há inimigos, nem inimigos vão resistir vocês. Eu tenho uma vida abundante para vocês. Eu quero dizer que o Senhor está falando para nós aqui, meu querido, é tempo da gente parar de apenas vir para a igreja. A igreja está uma delícia, gostosa, mas chegou no tempo da gente começar a viver mais. Aquilo que eu falei, eu vejo algumas coisas, e se você for igual eu, quando você ouve um testemunho, quando você lê a Bíblia, você começa a ver aquilo e fala: puxa, por que eu não vivo isso? E daí você fala, quando é a Bíblia, tudo bem, você até fala, é porque é na Bíblia. Mas daí quando você conversa com um amigo, com um primo, com um parente, com um membro de outra igreja, com outro pastor, com algumas situações, e você começa a falar assim: não é só na Bíblia, é aqui, é agora, é do lado, é aqui, e por que eu não estou vivendo? Talvez seja porque eu estou satisfeito com o deserto e com o maná. Porque no deserto e no maná a gente experimenta o favor de Deus. Mas o Senhor tem nos chamado: Bibe, Pirajuí, chegou a hora de vocês entrarem, tomar posse da terra prometida. Parem de conferência após conferência, parem de pastores após pastores, parem desde a época de pastora Keila, desde a época de Nils, desde a época de antes, desde a época de não sei quantos pastores já passaram, falar: ei, essa igreja é algo especial, Deus tem algo, quer usar essa igreja para salvar Pirajuí, para que essa igreja se torne um celeiro de missionários, de pastores, quer realmente fazer algo extraordinário. Mas daí a gente: ei, Deus quer que vocês avancem
no evangelismo, que vocês avancem nas células, que vocês avancem na vida familiar, que vocês avancem no trabalho, na prosperidade, em tudo. A gente acha tudo muito legal, ou não. Talvez tenha os 10 espias, que cada vez que ouve essa palavra, fica assim, acho que não, acho que os gigantes, acho que não é para nós, não, Pirajuí não dá certo, isso daí é para Bauru, para Marília, para Ribeirão Preto, isso daí é para São Paulo, para Pirajuí não, isso daí é para algumas pessoas, para nós não. Essas pessoas foram, os 10 foram que caíram no deserto, e que nunca experimentaram a terra que emana leite e mel, mas levantou uma geração, que ousou acreditar, ousou avançar, e eu estou aqui falando, a gente precisa orar mais, a gente precisa buscar mais o Senhor, a gente precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque as demais coisas nos serão acrescentadas, e as demais coisas têm relação com o nosso trabalho, com a nossa finança, com a nossa família, com tudo isso, porque em todas as áreas nós vamos avançar, porque o Senhor, a terra que mana leite e mel, não era só para eles poderem cultuar a Deus, realmente estabelecer um reino que ia demonstrar, porque uma nação fortalecida naquela época, era a demonstração de qual Deus era o mais poderoso. Olha, o Deus do Egito, ou os deuses do Egito eram os mais poderosos, porque olha que nação forte, ou o Deus dos amorreus eram os mais fortes, porque eles conseguiam, não, Deus queria mostrar qual era o Deus, aliás, qual era o único e verdadeiro Deus, através daquele povo, que podia atravessar um mar, a pés enxutos, que poderia atravessar um Jordão, que poderia derrubar uma muralha, que poderia derrubar gigantes, para que todos pudessem ver qual é o único e verdadeiro Deus, é o Deus de Israel. Só que com isso, eles iam conquistando, e eles iam o quê? Sendo bem-sucedidos, eles iam conquistar terra, eles seriam prósperos, eles teriam fruto da terra, eles teriam um monte de coisa. É assim, o Senhor não quer fazer a gente expandir só para, não, e aqui, não, eles querem... O Senhor quer que a gente avance, expanda, para que todos saibam que há Deus na PIB Pirajuí, para que existe um Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, que existe um Deus que te abençoa no teu trabalho, aonde você coloca a tua mão. Por isso que mais nós precisamos acreditar, e eu estou falando muito, para variar, quero ir adiante. Depois de 40 anos de deserto, chega a hora de um novo ciclo para os israelitas, ciclo de avançar, de conquistar, chega de andar em círculos, e é isso que eu sinto da nossa igreja, é tempo da igreja avançar, conquistar, tomar posse da promessa, e eu tenho falado da promessa, a promessa do Espírito Santo, de nos enchermos, de recebermos a capacitação, a unção, os dons, a força, para prevalecermos sobre tudo e todos, a força para nós podermos ter condição de perder o medo, a timidez, e começarmos a fazer coisas que nós mesmos não faríamos, por nós mesmos, mas quando o Espírito de Deus nos encher, nos capacitar, a gente vai passar a fazer. Isso daí não é só, chegou a hora da gente avançar na missão, confiada a nós, na igreja, na família, como pessoas, mas para tal avanço, tal conquista, precisamos estar cientes de, primeiro, no que diz respeito às grandes conquistas que o Senhor tem para nós, ou no que diz respeito aos avanços, a essas conquistas que Deus tem para nós, os desafios sempre serão maiores do que nós. E aí que está um grande problema, porque toda vez que nós nos deparamos com desafios maiores do que nós, ou do que nós percebemos humanamente falando, a gente recua, a gente faz como aquele povo do deserto, a gente, não, olha, seria muito bom, seria bom se a gente começasse realmente a ir nas escolas, evangelizar, seria muito bom se a gente começasse a
os jovens começarem a se capacitar melhor para estar em posições, começar a se preparar para estar em posições, não apenas para ser pastor, mas para ser pastor na sua profissão, para ser missionário aonde Deus o colocar. Então, para isso, eu preciso me capacitar. Só que para eu me capacitar, eu sei que eu não tenho dinheiro, nasci em tal família, tudo isso é muito difícil. Quem sou eu para me tornar alguém? Espera aí, qual é a tua motivação? Minha motivação é levantar o nome de Jesus mais alto do que todas as coisas. Ah, é? Então, pode ter certeza, independente dos desafios, se você ouvir, e eu já ouvi muito testemunho, eu sou uma prova viva, a minha família, você conversa com os meus familiares, hoje eles me vêm pregando, tios, eu era a pessoa mais tímida, eu sou o filho mais novo, eu sou muito tímido, eu não entrava numa classe. Quem lembra antigamente que aquele primeiro dia de aula, que você entrava na sala, você não conhecia ninguém, e eu mudava muito de escola, mudava muito de cidade, por causa dos meus pais, eram pastores, então eu cada vez mudava de bairro, quase todo ano eu estava num lugar novo, e eu era muito tímido, eu faltava no primeiro dia, porque no primeiro dia, vai ser terrível, eu não vou saber, eu vou ter que ficar lá, né? Daí no segundo dia, todo mundo já conheceu, eu não conheci, não sei, terceiro dia, eu ficava tentando descobrir alguém para poder ir, fulano estuda lá, me leva lá, a pessoa quase tinha que me levar dentro da sala, você conhece alguém lá dentro da sala para me apresentar lá, para ficar, eu era esse menino, eu era inseguro no último, tímido no último, na igreja também, eu me escondia, e daí hoje eles veem pastor de uma igreja relevante, onde fala, onde se expõe, quando está na família. Hoje o Marinho tem voz, antigamente o Marinho era o último a falar, aliás, nem falava, porque tinha vergonha de falar, né? Aliás, nem tinha muito o que falar. Hoje o Marinho tem mais uma roda, pode estar 10 tio, o Marinho é o que mais fala, porque hoje tem que falar. Mas por quê? Não é o Marinho, porque hoje tem algo, porque Deus me levantou, e algo que eu olhava, se eu olhasse lá atrás, eu acharia impossível, mas por quê? Porque estou levando o nome de Jesus, e assim cada um de nós, quantas vezes você já pensou, eu não sou, eu não posso, eu não consigo, quem sou eu? Moisés falou quem sou eu, Gideão falou quem sou eu, e olha o que Deus fez, porque eles não fizeram mediante aquilo que em eles eram, mas mediante ao grande eu sou, que é aquele que realmente nos capacita e pode fazer. Então, meu querido, tudo aquilo, quando eu olho para essa cidade, às vezes eu vejo algumas coisas, e se não fosse alguns testemunhos de pastores de cidades pequenas, a gente vai ter aqui um pastor Getro Paiva, que é de Junqueirópolis, uma cidade pequena, maior do que aqui, mas não muito maior, mas daí a gente vê o que ele fez, o que a igreja se tornou para a cidade, a gente fica assim, porque aqui é uma cidade pequena, e a gente viu Cezinha Cita, pastor Cezinha Cita, também, hoje acho que 40% da cidade é da igreja dele, sabe, a gente fala, não, mas é só para cidades grandes. Não, porque Deus ele não conta com o tamanho de cidade, com a parte financeira da cidade, com o PIB da cidade, com a política da cidade, ele conta com a igreja dele, porque os projetos dele realmente são maiores do que nós, não, aqui eu vejo uma turma desanimada, eu vejo, Neemias só via entulhos, mas ele via algo. Eu tenho desejo que foi colocado no coração dele por Deus, reconstrua os muros, e mesmo com um monte de inimigo, mesmo ele com tanta pressão, com todas as dificuldades, ele levantou o muro. Sabe por quê? Humanamente é impossível, mas os planos que Deus tem, os projetos que Deus tem, para nós conquistarmos, talvez, se você continuar olhando como os 10 espias, como o povo que caiu no deserto, a terra é boa,
aquela profissão é boa, aquela faculdade é boa, olha, aquele emprego é bom, mas nossa, se a gente fizer aquele projeto na escola, seria muito legal. Se eu começar a me levantar na minha classe, seria muito legal, mas nossa, ninguém olha na minha cara. Seria muito legal se eu começasse a evangelizar, seria muito legal se todos nós começássemos a evangelizar, mas Pirajuí é difícil. Pode ser de Deus, é difícil. Mas você não consegue? Os projetos que Deus tem para nós são sempre mais difíceis, são impossíveis para nós, para que a gente tenha noção de que quem vai fazer é Ele, de quem vai fazer, para que amanhã depois a gente não fica, nossa, olha, você viu o que eu fiz? Você viu o que a PIB fez? Não foi a PIB, porque se fosse a PIB não faria, porque a PIB é feita de pessoas, mas se realmente acontecer uma obra de assombro, que é a vontade que Deus tem para fazer aqui, todo mundo vai saber, o Espírito de Deus se moveu naquela igreja, o Espírito de Deus se moveu naquele marido, porque aquela casa estava de um jeito, projetos. Uma família é um projeto maior do que você, uma família estruturada, restauração de uma família é um projeto que vai para além de você, o resgate de um filho vai para além de você. Todos esses projetos, essas conquistas estão acima da tua condição humana, mas é prova de que é vontade de Deus, que você se comprometa e fale, eu estou pronto para a conquista, e Deus está chamando essa igreja, é hora de conquistar na tua casa, é hora de conquistar a tua família, é hora de conquistar a tua escola, é hora de conquistar essa cidade, é hora de conquistar o teu trabalho, é hora de conquistarmos toda a vizinhança, é hora de conquistarmos, porque nós vamos fazer debaixo da unção, do poder. Por isso que o Senhor fala, tenha bom ânimo, seja forte e corajoso, não mandei vocês fazerem, por isso que Ele fala, porém, fiquem em Jerusalém, por isso que busquem, por isso que comecem a orar, por isso que nós estamos orando, por isso que nós vamos orar mais, por isso que nós precisamos jejuar mais, por isso que nós precisamos crer mais, porque tudo isso será na força do Espírito Santo de Deus. Amém? Você percebe? A terra que mana leite e mel sempre terá gigantes. As promessas que Deus tem para nós, meu querido, sempre terá empecilhos, dificuldades, muralhas, dificuldades do ponto de vista humano, impossível, para termos a noção que é só por Ele. Números 14, de 6 a 9, diz, Josué e Caleb, diante de todas as impossibilidades, diante dos gigantes, diante das muralhas, eles disseram assim, Josué filho de Num e Caleb filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes, diante dos... a gente não pode, vamos ficar aqui, e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e a dará a nós, somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão, a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo dele. Olha só, igreja, a gente precisa avançar em todas as áreas. Qual é o problema da tua casa? Qual é o problema da tua família? Qual é o problema que você está enfrentando? Parece ser um gigante, você tem que falar assim, o Senhor manda dizer para você, não tenha medo, o Senhor é contigo, se o Senhor se agradar de você, você vai ser vencedor em nome de Jesus. Pessoas comuns se tornam vasos usados. Davi, Elias, os discípulos, eles revolucionaram o tempo que eles viveram, porque eles acreditaram que eles podiam fazer obras, conquistas, eles podiam avançar muito além de suas capacidades. Igrejas podem transformar cidades. Igreja primitiva aconteceu, a igreja da rua Azusa,
na maior crise racial dos Estados Unidos, aonde a maior crise, a história, não sei se fala muito sobre isso, mas um dos maiores instrumentos para acabar com a guerra racial, com o preconceito, foi essa igreja da Rua Azusa. Foi a igreja da Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, que começou realmente dar um basta na questão do preconceito racial, porque o Espírito se manifestou ali de uma maneira que tinha cura, tinha sinais, o Espírito começou a transformar, e era uma igreja, o pastor era negro, era uma igreja predominante de negros, mas daí os brancos começaram a querer o poder de Deus, mas os brancos não se misturavam, mas a gente quer o poder de Deus. Puxa, mas eles têm o poder de Deus, eles estão experimentando, então vamos quebrar isso daí, vamos começar. E foi ali que começou a quebrar essa questão do preconceito. Uma igreja, pessoas que começaram a entender o seu chamado. Por nós mesmos, a gente não vai conseguir, mas se a gente buscar o poder de Deus, essa igreja pequena, uma igreja de negros, que sofre, que está perseguição, que qualquer momento a gente pode morrer, pode ser espancado. Não, de repente, os negros se tornam a solução dos Estados Unidos. Até hoje assim. Famílias prevalecem em tempos de crise. Filhos, maridos, esposas são transformados. Pessoas, uma mulher mais frágil do que um homem. O que uma mulher pode fazer diante de um homem violento, estúpido, grosso, ignorante? Como que uma mulher dessa pode transformar o seu casamento? Se o casamento é projeto de Deus, e é impossível diante dos olhos humanos, o poder de Deus pode usar essa mulher mais frágil, mais indefesa, mas que se estiver cheia do poder de Deus. Quantos casamentos, quantos testemunhos de mulheres que buscaram o Senhor, mudaram a história da sua família. A gente tem não vou falar da minha mãe, vou falar da mãe dela, da vozinha Lourdes, vó Lourdes. Uma mulher frágil, casou com seus 16 anos, com seus 20 e poucos anos, já tinha 10 filhos quase. Sofrendo, mas buscou o Senhor e teve o seu casamento restaurado, seus filhos, hoje tudo pastor, hoje tem neto, bisneto e tataraneto, tudo servindo ao Senhor. 21 pastores na família, acho que já aumentou isso daí, não aumentou não? Já se bobear, cada vez aumenta, mas é isso daí, porque é impossível, talvez você sofra algumas coisas, e pode falar é impossível. Se é impossível, você precisa lembrar desse primeiro ponto, no que diz respeito às grandes conquistas que o Senhor tem para você. Talvez seja o teu casamento, seja a tua família, seja o teu ministério, seja o futuro da tua vida, seja a tua profissão, seja tudo o que você acha impossível, mas que você já sentiu, alguém já falou e você sente que Deus tem para você. Os desafios sempre serão maiores do que você, porque Deus faz assim, para que o nome dele seja glorificado, para que você reconheça, Deus, eu preciso de ti, e no teu nome, no teu poder, na tua unção, na tua graça, eu vou ser mais do que vencedor. Amém? Segundo, no que diz respeito às grandes conquistas que o Senhor tem para nós, para você, a cada etapa os desafios aumentam. A cada etapa a coisa vai pegando mais. É necessário mais esforço, mais entrega, mais fé, mais coragem. Assim como a capacitação aumenta, assim como as recompensas aumentam. Ficar no deserto, os riscos não são muitos. Tem maná, ali já fomos, realmente tivemos alguns perigos, mas o Senhor nos defendeu.
Mas nós estamos aqui, andando em círculos, temos as tendas, temos o maná, mas o Senhor está falando, marchem, eu tenho algo melhor para vocês. Só que para isso, tem que enfrentar gigante, tem que atravessar rio. E mais, olha aqui, versículo 2 desse texto que nós lemos, versículo 2, 8 e 9. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué, faça facas, não, aqui já é o 3. Versículo 11 e 12. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermentos e grãos de trigos tostados, produtos daquela terra. Eles já tinham atravessado o Jordão de uma maneira milagrosa, que Deus usa Josué, falando, Josué, hoje eu vou te engrandecer, hoje esse povo vai ver que eu estou com você, você vai fazer isso, mandar os sacerdotes, vocês vão entrar na água, vocês vão, a hora que a água bater no tornozelo de vocês, dos chefes, dos sacerdotes, do teu tornozelo, esse povo todo, esses jovens, vão perceber que Deus está com você, e as águas vão parar, vai ser feito um muro, e daí todos passaram, e todos perceberam, e daí você vai ver um texto que fala assim, todos viram que Deus era com Josué, assim como foi com Moisés, e assim todo o povo esteve com Josué, respeitando, assim como respeitaram Moisés. Deus faz isso para o povo ver, eu estou com Josué, sigam ele, respeitem ele. E daí eles chegam e eles estão na terra prometida, eles estão na terra que mana leite e mel, e eles chegam na época da colheita, na época da fartura, e eles começam a colher, e eles vão celebrar a Páscoa, e eles colhem do fruto da terra, e eles fazem pão, eles fazem pães, e eles celebram aquilo. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigos tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o que aconteceu? O maná, a provisão de Deus cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. É tempo de conquista. É tempo de avançar. É tempo, agora não é mais hora de ficar com a boquinha aberta. Ah, cadê o maná? Hoje tem maná? Hoje tem bênção? Hoje tem palavrinha? Hoje tem mensaginha? Hoje tem leitinho? Hoje tem colinho? Hoje tem... Não. Agora chegou a hora de vocês irem começar a conquistar, a guerrear, porque eu tenho uma unção nova, eu tenho uma graça nova, eu quero levantar vocês como guerreiros de conquista. Vocês vão glorificar meu nome na medida que vocês forem conquistando essas terras, começando a estabelecer o meu reino aqui. Para isso, vocês precisam começar a se esforçar, porque lá vocês não precisavam plantar nem colher. Mas sabe por quê? Porque nem tinha terra, era deserto, não tinha como fazer isso. Agora vocês estão diante de toda essa terra que eu dei. Agora dá para vocês colherem, dá para vocês cultivarem, dá para vocês, só que tem um detalhe, vocês precisam fazer agora. Vocês não querem, conquista é isso, tem muita gente que quer viver o mais de Deus. Ah, eu quero viver o que aquela igreja está vivendo. Com o teu tipo de comprometimento? Ah, eu queria viver com aquele pastor que está vivendo. Com o meu tipo de comprometimento? Ah, eu queria viver que aquele líder lá vive. Com o teu tipo de comprometimento? Eu queria viver que aquela família vive. Com o teu tipo de comprometimento? Não dá. Eu queria viver que aquele empresário vive. Queria viver como aquela profissional liberal vive, com o teu tipo de comprometimento. Vê o tanto que ela planta, vê o tanto que ela lavra a terra, vê o tanto de sol que ela toma. Às vezes a gente quer viver o próximo passo. Eu quero viver uma lua de mel com meu marido. Vê quem vive lua de mel,
o tanto de rapadura que já comeu. Teve que derreter uma rapadura para aquilo se transformar em mel. Teve que derreter aquilo lá no, sei lá como. Teve que ralar a rapadura, teve que colocar no fogo, ficar fazendo assim. Agora está no mel. Tem gente que quer comer, ai não, eu queria só o mel. Quero viver em delícias com o pastor Mário e com a irmã Maria. Senta um pouquinho com eles. Vai saber de quando ela teve que vender o cabelo para ter o que comer. Vai lá, vai conversar com o pastor Mário quando ele teve que ficar não sei quantos meses fora de casa para poder trabalhar, para poder ter o que comer. Quanto tempo ele teve que ficar longe da dona Maria. Eles não se desgrudam. Hoje pode não se desgrudar, mas teve época que mesmo não se desgrudando, tiveram que se desgrudar. Porque era tempo de conquista. Era tempo de avançar para viver o que eles vivem hoje. Você quer viver na terra, você quer possuir a terra que mana leite e mel, mas você não quer fazer nada, você não quer plantar, você não quer colher, você não quer lavrar, você não quer trabalhar, você não quer orar, você quer chegar, pastor, estou com um problema no meu casamento, a gente tem um curso aqui, tem que vir 12 semanas, pastor, 12 semanas, eu começo, na segunda semana você já manda recado, não dá para eu ir hoje, não dá para eu ir amanhã, não dá, passa 3 semanas você está, pastor, está terrível meu marido, e vai continuar terrível, você vai continuar tendo que viver com teu marido, de maná, de alguém orando para você, de Deus tendo graça, misericórdia, mas no deserto, você vai ter que continuar um casamento no deserto, eu vou morrer, estou morrendo no meu casamento. Daí Deus vai lá com a graça dele, bate agora está um pouquinho de água. Você não vai viver a fartura, porque no mesmo tempo que tem que ter esforço, tem que ter dedicação, mas não é mais maná. Agora você pode ajuntar em celeiros. Agora construa celeiros, porque eu vou abençoar, porque da mesma maneira que você dá um passo, Deus dá 3, 4, a graça dele aumenta, o poder dele aumenta, a unção dele aumenta, a capacitação dele aumenta. Você, mas eu não prego, eu não faço isso. Não, agora eu vou pregar porque eu preciso conquistar. Então a unção dele derrama sobre você e os sinais começam a aparecer. Não, queria orar um dia e acontecer alguma coisa. Você não ora, você não passa um dia orando, você não ora na tua casa, mas você quer um dia aqui na igreja, ou um dia numa visita, você orar e acontecer. Não, meu amigo, meu irmão, você está vivendo de maná, a gente está vivendo no deserto. Você quer ver as multidões vindo, ser atraído aqui? A gente precisa passar 24 horas orando. A gente precisa fazer mais jejum, a gente precisa mais buscar a Deus, a gente precisa começar a fazer, realmente falar, Deus, eu quero tomar posse da terra prometida. Eu sei que tem dificuldade, eu sei que eu vou passar sono, eu sei que eu vou ter que priorizar algumas coisas, eu sei que não vai ser fácil, eu sei que eu vou ter que enfrentar gigante, mas eis-me aqui, porque eu sei que a tua graça vai me alcançar, eu sei que a tua mão vai estar sobre mim, eu sei que o Senhor vai à frente, e eu vou ser mais que vencedor. Meu querido, tem muita gente que cai no deserto. Você sabe a diferença de quem entrou, possuiu a terra prometida, e de quem caiu no deserto? Quem caiu no deserto foram aqueles que olharam e não quiseram, por medo, por incredulidade, batalhar, entrar, guerrear, mesmo com Josué falando, vamos, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai fazer. A gente já viu Ele abrir o mar vermelho, a gente já viu tudo que Ele fez, olha o que Ele fez. Não, mas acho que não, agora, sabe, e desses que toparam, eram aqueles que realmente falaram, não, eu não cansei, 40 anos de deserto, e a promessa é da gente poder viver essa terra, a gente colher esses frutos, mas e agora e o maná? Que maná? Olha o fruto da terra, olha a fartura. Não, mas vai acabar o maná, agora vocês vão ter que colher, mas não, mas a gente vai, tudo isso que vocês estão vendo, o Senhor fala, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, aonde o olho de vocês alcançar, eu tenho dado para vocês.
Então tem fartura. Tem muita gente, meus queridos, que acostumou com o maná, com o deserto, na casa, na família, no casamento, no trabalho. Eu prefiro a segurança do deserto, porque eu já percebi que aqui no deserto, Deus, Ele está aqui, Ele cuida de mim, eu já acostumei com o deserto. Mas eu quero dizer nessa noite, eu falo para algumas pessoas que vêm conversar comigo sobre casamento. Eu não acredito que Deus queira um casamento para sobreviver. Casamento é um sonho. Eu não estou falando que não tem luta. Não estou falando que não tenha gigantes. Mas para mim é uma terra que mana leite e mel. Casamento tem que ter fartura. Casamento tem que ter plantio, tem que ter esforço. Vai ter momento que você vai ter que estar lutando. Mas se você não puder usufruir dos frutos, então casamento é deserto. É lá aquela coisinha do, mas tem que viver, né? Porque Deus é contra divórcio. Então vamos lá vivendo, estou lá vivendo violência verbal, violência não sei o quê. Eu vou levando tudo, vou sofrendo tudo. Não, peraí, você precisa começar a guerrear para Deus transformar. Deus pode transformar. Deus pode fazer. Agora, você precisa estar disposta a fazer o quê? Abre mão disso daí e começa a guerrear. Começa a vencer. Se disponha em nome de Jesus. Por último, no que diz respeito às grandes conquistas que o Senhor tem para nós, a aliança antecede a conquista. No que diz respeito às grandes conquistas, o avanço que o Senhor tem para nós, a aliança sempre vai anteceder as conquistas ou as vitórias. Porque, como eu falei, Josué nessa altura, eles já tinham atravessado o Jordão, eles já tinham experimentado. Josué tinha falado, santifiquem hoje, porque o Senhor amanhã vai fazer maravilha no meio de vocês. E isso foi para atravessar o Jordão, já o primeiro milagre. Eles estão na terra prometida. E agora vamos lá para Jericó, a primeira conquista. Tem muralha, tem gigante, tem tudo isso daí. Não, mas o Senhor falou que vai nos dar. Daí vem a primeira orientação. Capítulo 5, versículo 2, 8 e 9. Naquela ocasião o Senhor disse a Josué, faça facas de pedras e circuncide os israelitas de novo. E depois que a nação inteira, versículo 8 e 9, e depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué, hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito, por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Gilgal é muito significativo, é o lugar de mudança de estação. Ali foi esse primeiro acampamento, onde o povo celebrou a primeira Páscoa, depois do Egito ali, é a primeira Páscoa na terra prometida. Aqui, Gilgal já é o primeiro lugar que eles ficam na terra prometida. Fica bem de frente a Jericó. E ali estava eles para começarem uma nova vida, a vida de conquista, a vida de vitória. Eles estavam prestes a invadir Jericó, que seria a primeira das conquistas. Daí Jericó, daí Ai, daí depois seriam 7 nações que eles iriam conquistar. Ali só estava a primeira. E Deus fala, eu vou ser com vocês. Porém, todos que saíram do Egito, eram circuncidados, mas eles morreram no deserto. E todos que nasceram no deserto nesses 40 anos, não foram circuncidados. A circuncisão simbolizava a aliança com Deus. Era todo homem, para mostrar isso daí no 7º dia, no 8º dia, acho que no 8º dia, tinha o seu prepúcio cortado, sangrava e era uma aliança de sangue, porque toda aliança, você vê a aliança que nós temos, a nova aliança é no sangue de Jesus, mas ali era a aliança, a primeira aliança, foi ali a circuncisão,
mostrava assim, olha, esse tem aliança. Você vê quando Davi, ele fala para Golias, quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é esse que não tem aliança para desafiar o povo que tem aliança? A circuncisão era muito importante. E aqueles homens que seriam os 40 mil soldados, de 20 anos a 40 anos, eles não eram circuncidados. E daí Deus fala assim, antes da conquista, todos esses homens precisam ter aliança comigo. Agora, a circuncisão se fazia no 8º dia de nascimento, porque tem todo, até hoje se explica isso daí, é o dia certinho, porque não sei o que e tal. Imagine você com 20, com 30, com 40 anos. Todo mundo sabe o que é circuncisão aqui, como que é a circuncisão? É no órgão genital do homem, é um corte que faz no prepúcio do homem, da criança, mas nesse caso, eram as crianças, quem tinha nascido estava no 8º dia, ia ter, mas até o de 40 anos que saiu, nasceu no deserto, teria que fazer aliança. A conquista sempre vem antes da aliança. A aliança sempre vem antes da conquista. Aí eles criam, eles acreditavam, eu quero, nós vamos, eu estou com você, eu já vi Josué parar, já vi o nosso líder, que Deus está com o nosso líder. Daí agora Deus vem falar, agora não é com o líder, agora é com cada um, porque cada um vai se tornar o guerreiro. A conquista depende de cada um aqui, porque a hora que vocês estiverem enfrentando os gigantes, não vai ser só Josué, vai ser cada um de vocês. E para que eu esteja abençoando, para que eu esteja realmente derramando da minha força, do meu poder, para que você se torne um conquistador, você primeiro precisa fazer aliança comigo. A aliança, meu querido, é algo muito importante. Hoje virou banalidade. Você vê que Deus marca as alianças com sangue. Antigamente era tudo com sangue. O casamento é marcado, uma aliança no casamento é marcado com sangue. É que hoje já, virou banalidade. Mas o casamento é marcado, não é com a aliança, com essa aliança aqui. Desde a antiguidade não tinha essa aliança. A aliança que era feita, o casamento era a relação sexual, que tinha sangue. O sangue tem tudo a ver, porque é sacrifício. Eu quero ter uma aliança contigo. Jesus, ele vem e sangra por mim e por você. Eu quero ter uma aliança. Eu estou disposto para me tornar, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu estou disposto. E aqui é muito significativo, porque aqueles homens que negligenciaram a terra prometida, eles tinham aliança, mas eles não tiveram escolha. Todos daqueles 10 espias e todos que caíram no deserto foram circuncidados ao 8º dia. Eles não tinham opção. Aqui não. Aqui era tudo consciente. Todo mundo aqui, quem vai querer tomar posse da terra prometida? Quem vai querer se tornar um conquistador? O Senhor mandou circuncidar, e a turma sabia que era circuncidar lá. Então vamos fazer uma filinha aqui, ó. Afiaram, e era faca de pedra. Não era faquinha afiadinha, bonitinha, como você está. Faca de pedra. Vamos lá, Josué, os líderes, sacerdote, uns 30, 40 aqui. Vamos lá, forma a fila. Vamos para dentro da tenda, né? Entra os primeiros 40. Vai lá. Aí primeiro os mais novos, imagina a turma, os adolescentes lá. Não, vai primeiro os mais velhos. Os mais velhos, não, vai vocês, molecada. Vão lá. Você ficava assim. Mas eu sei que todos tiveram que ir. Aqueles que quiseram. E fala que todo Israel foi circuncidado. Agora, algo que fala sobre a circuncisão, eles tinham noção, eles tiveram que, não é só o fato da entrega, da dor, do sacrifício ali que cada um estava fazendo, por um propósito maior,
mas fala-se também aliança, fala-se disposição, de humilhação. Tem muita gente que quer conquistar, quer receber o Espírito Santo, quer receber a bênção no casamento, quer receber a cura, quer avançar nos processos, em tudo, quer pregação de conquista, todo mundo ama. Mas antes da conquista vem a aliança, e a aliança sugere humilhação, porque os homens tinham que fazer, quem já serviu TG aqui? Aquela coisa assim, eles viviam de saia naquela época, né? Tinha que chegar lá aos 40, mas na fila dos homens assim, fazer assim, ó, parar na frente do cara com a pedra, o cara assim, né? Assim, né? Na posição assim. Os caras tinham que fazer assim, ó. E assim, um olhando para o outro, assim. Tinha que se expor. Meu querido, a gente, e aqui, talvez eu continue no domingo que vem, porque para a gente, tem muitas coisas que nós não conseguimos conquistar, porque a gente não quer se expor. A gente quer receber o Espírito, a gente quer conquistar, mas a gente não é capaz de mostrar a nossa nudez. E mais do que mostrar a nossa nudez, deixar o Senhor cortar. O que precisa ser cortado? Quais são os pedaços, qual é o pedaço de carne que habita em mim, que hoje impede que a aliança seja completa entre mim e Deus, entre o Senhor? Ah, meu querido, daí pega, porque você sabe, não, puxa não, então deixa quieto, não tem jeito, não tem, meu querido. A circuncisão foi algo, se vocês não se santificarem, não tiverem aliança, não tem conquista. Meu querido, todos nós, você vai lá para Davi, quando ele comete pecado, o povo dele está perdendo. Davi era o maior vencedor, foi o rei com maior vitória, com maior conquista, mas quando ele comete o pecado, você vai lá na história, 2 Samuel 12, se eu não me engano, ele está perdendo, o exército dele está sendo derrotado, e daí vem Natã, e faz algo lá, conta uma historinha, e fala: Davi, você é esse cara, você é esse pecador, você que fez isso. E Davi vem, então confessa, ele fala: enquanto eu encobri os meus pecados, enquanto eu escondi, antes de eu confessar, a tua mão pesava sobre mim, e os meus ossos doíam. Davi começou a ficar doente, além dele ficar doente, o exército dele começou a não prosperar, e assim que ele confessa, e ele deixa, e ele fala: pequei contra ti, meu Deus, só contra ti, não me abandones, e ele começa a confessar e orar. Assim que ele confessa, o exército dele começa a conquistar tudo lá. Depois ele sofre algumas consequências, mas depois vai, e ele consegue conquistar tudo. E eu quero dizer que muitas vezes, nós estamos de frente com a terra prometida, o Senhor está aqui, eu quero entrar no teu casamento, eu quero abençoar essa igreja, eu quero abençoar isso, eu quero abençoar teu ministério, eu quero fazer você prosperar, mas eu preciso que você, por livre e espontânea vontade, porque eu sei que tem debaixo da saia, eu sei qual o pedaço que eu preciso cortar, mas eu não faço nada, eu estou à porta e bato. Aquele que quiser, aquele que ouvir, nesse caso foi exatamente isso, todos os homens precisam vir. Josué não saiu correndo, não, lá um homem, pega lá, vamos, não, era cada um. Josué na tenda com sacerdotes, cada um vinha. Meu querido, eu senti nessa palavra muito isso.
que muitos de nós estamos orando para receber o Espírito Santo. Estamos orando para que Deus nos use. Estamos orando para que essa igreja seja o farol nessa cidade. Estamos orando para que Deus realmente comece a nos impulsionar para as conquistas, mas sem aliança. E aliança tem a ver com humilhação, com exposição, porque não é só aqui na igreja. Às vezes você vai ter que perceber que você vai ter que chegar para a tua esposa e falar: meu amor, me perdoe, porque na medida que eu me expus para o Senhor, Ele mostrou que eu sou um péssimo marido. E para você saber que não tem como eu nem receber, Pedro fala que uma oração do marido é interrompida porque ele tá com problema com a esposa. O marido que não trata bem, não trata a sua esposa com honra, as suas orações são interrompidas. Ou seja, não é que Deus não ouve, Deus não responde. Esse não tem aliança comigo, porque se ele tivesse, ele saberia como ele tem que tratar a esposa. Filhos, e eu vou na mesma pegada. Tem filhos orando: Deus, me usa. Olha, Lucas, o que você precisa de mim, Lucas? Eu estou aqui, jovens, eu sou o primeiro aqui. Eu oro, eu faço tudo aqui na igreja. Eu quero ser usado aqui em Pirajuí. Você está orando, pegando fogo, mas você não honra teu pai e tua mãe. Eu quero dizer que Deus não está ouvindo tua oração. Você está clamando, e tem Isaías 59, 1 e 2 fala que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. A gente pode fazer, e eu estou incentivando essa igreja, nós orarmos, buscarmos, porque está no momento. Essa palavra que eu estou trazendo hoje é assim: Deus está falando: igreja, avancem, eu quero que vocês tomem posse da casa, da família, de tudo que vocês têm. Deus tem a terra que mana leite e mel para nós em todas as áreas, mas nós precisamos realmente fazer aliança com Ele, e aliança envolve não só com Ele, porque não adianta eu honrar um pastor de jovem e não honrar meus pais, não adianta eu honrar um pastor da igreja, mas não honrar minha esposa. Não adianta não adianta até mesmo pecados que eu nem imagino, mas à medida que eu estou me dispondo a me despir diante de Deus, falar: Senhor, o Senhor tem liberdade para falar comigo, mostra, porque eu não vejo, mostra como eu sou como marido, como eu sou como pai, como eu sou como filho, como eu sou como irmão, como eu sou como líder, como eu sou como pastor, como eu sou como ovelha, como eu sou como liderado, como eu sou como funcionário, como eu sou como patrão. Porque quem tem aliança com o Senhor, realmente o próximo passo é vislumbrar as muralhas caindo, os gigantes caindo, e você entrando e tomando posse de tudo aquilo que Deus prometeu para você. E Deus tem promessa para nós, Deus tem promessa para essa igreja, Deus tem promessa para você. Deus tem promessa de restauração de família aqui. Tem muita gente que já sofreu com família, com casamento, e o Senhor está prometendo restauração. Deus está prometendo um novo tempo, porque é isso daí, essa pregação tem a ver com um novo tempo, é uma nova etapa. Mas essa nova etapa tem a ver com isso, com a disposição em crer, em ter coragem de prosseguir, de fazer, mas também, acima de tudo, ter coragem de fazer essa aliança com Deus, a ponto de falar assim: mas vai doer eu deixar de ser grosso, vai doer eu deixar de ser uma pessoa que gosta de pornografia, vai doer eu deixar de alguns pecados, até mesmo porque para deixar de alguns pecados, às vezes eu vou ter que confessar para outras pessoas, porque tem gente que eu confesso para Deus. Meu querido, você sozinho, muitas vezes você não vai conseguir sair de alguns pecados, você vai precisar de confessar para alguém que você confia, algum homem ou mulher de Deus. Fala: eu estou com um problema com isso. Nós temos aqui pessoas que foram transformadas porque confessaram.
Eu tenho uns 2, 3 casos de pessoas que foram transformadas, que eu vejo um milagre de Deus na vida, porque falaram: pastor, eu sou isso, eu era isso, eu fazia isso, eu tenho problema com isso, e passaram-se um tempo, não tenho mais problema com isso, porque Deus restaurou, mas porque teve coragem de erguer a saia e falar assim: pode cortar, porque eu quero ter essa aliança, porque eu quero daqui para frente conquistar. E essas pessoas, vem 3, mas eu tenho certeza que tem um monte. Essas pessoas têm conquistado em todas as áreas. Têm conquistado na área familiar, têm conquistado na área financeira, profissional, e têm conquistado na área ministerial. Para ver que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Agora, 3 pessoas, quantas pessoas nós temos aqui? Será que só essas 3 pessoas? Eu sei que outras pessoas talvez fizeram já com outros pastores ou com outros líderes. Eu tenho pessoas que fizeram, já alguns líderes trouxeram para mim: pastor, aconteceu isso, e está sendo uma bênção. O que você está esperando? Porque Deus quer te usar, Deus quer levar você para um próximo nível. Deus quer nos tirar do deserto, do andar em círculos, para começar a tomar posse daquilo que Ele prometeu para nós. E aquilo que Ele prometeu para nós tem a ver com salvação de vidas, transformação, libertação, tem a ver com um avivamento, uma transformação. Mas em tudo isso, você vai perceber que você vai ser muito abençoado. Você vai receber a prosperidade de Deus em todas as áreas da sua vida, desde que você realmente se disponha a avançar, que você se disponha a crer, a acreditar, você se disponha a sair da comunidade do maná, esteja disposto a lutar, a enfrentar, a se esforçar, a orar mais, a se submeter mais, e esteja disposto a se abrir, a confessar os seus pecados, a expor tudo aquilo, a realmente falar: eu sou essa pessoa. Porque Deus usa, e talvez seja a próxima pregação, Deus está nos chamando para um arrependimento, porque o arrependimento é a porta para toda transformação. Você vê que Pedro na pregação fala: arrependam-se para que vocês possam experimentar um tempo de descanso, um tempo de refrigério. E eu vou mais, a gente precisa se arrepender de tudo, confessar os nossos pecados, para que a gente possa viver o tempo da conquista. Ministério de Louvor. Estou sentindo muito forte algo aqui. Muito essa questão de família hoje. A princípio, minha pregação, o foco era mais igreja, ministério, unção de evangelismo, tudo, mas tem algo falando muito forte no meu coração, que tem muita gente precisando viver uma nova estação na sua vida familiar, no seu casamento, porque está assim: pastor, já sofri meu casamento, já casei, já descasei, já casei, já descasei, eu estou casado, mas vivo um deserto, parece, na minha vida sentimental. O Senhor quer hoje cessar o deserto na tua vida. Mas eu quero dizer que eu sinto que tem carne que precisa ser tirado, precisa ser exposto. Algumas pessoas sabem exatamente quais são essas carnes, quais são esses pecados, quais são esses problemas. Porque senão você vai, meu querido, sinto muito informar, você veio aqui hoje só para ouvir uma coisa: você vai cair no deserto, você vai morrer vivendo a tua vida sentimental de migalhas, sendo que Deus te trouxe hoje aqui para te levar para uma nova vida, para uma nova etapa, para uma vida feliz. Mas você precisa realmente expor. Não falo para você fazer agora, você pode fazer agora com Deus, mas depois eu quero desafiar você a procurar um líder, um pastor, alguém que possa ouvir você e falar assim:
o problema é esse. Agora tem outras pessoas que não sabem quais são esses problemas. Você nem imagina porque você está vivendo esse deserto na tua vida sentimental e espiritual. O Senhor, Ele usa duas coisas para fazer você te levar ao arrependimento: ou palavra, ou pessoas, ou uma ministração, uma palavra, uma revelação, ou sofrimento. Talvez o que você está sofrendo seja Deus tentando mostrar para você. Sofrimento, filho pródigo, tudo que ele sofreu era para ele cair em si e falar assim: pequei contra Deus, contra meu pai, contra Deus. Ali no sofrimento ele caiu em si e reconheceu que se você estiver passando sofrimento, que Deus possa usar o sofrimento para te revelar. Ou que você já tenha ouvido, como o Davi, um levita, um rei, mas ele ouviu um profeta: Davi, você é esse homem que você pegou a ovelhinha lá, você é esse assassino, você é isso. Colocou o dedo na ferida dele. Eu sou rei, ninguém fala assim comigo. Ninguém fala, pastor não fala, líder não fala. Talvez já falaram para você, mas você resiste. Você não está disposto ou disposta a erguer a saia e deixar cortar algumas coisas. Por isso que você não prospera em nenhuma área, na área familiar, mas tem gente que por causa disso não prospera na vida espiritual, na vida financeira, na vida familiar. É uma maneira de Deus estar. Comece a ouvir pessoas, para que você não precise chegar no fundo do poço, ou lá no lugar do porco, para de repente precisar cair em si. Davi não precisou chegar no estado do filho pródigo. Aqui eu sinto hoje que tem pessoas como Davi, que não precisa chegar, mas hoje tem filhos pródigos aqui, que estão lá no final do poço. Mas o Senhor quer transformar tanto Davi como o filho pródigo em conquistadores, em pessoas que vão sair daqui tendo aliança, para se tornar um conquistador na família e em todas as áreas. Amém? Vamos cantar essa música. Enquanto você ora aí,